e vamos ler, a começar apenas um versículo, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 22, e o verso de número 8. Eu vou esperar você encontrar na sua, embora está ali no telão, mas eu gostaria que você acompanhasse conosco. Livro, ou segundo livro dos Reis, os Reis de Israel, capítulo de número 22, e o versículo de número 8. Todos encontraram? Digo amém. Leamos, portanto, a palavra do Eterno, que nos diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele a leu. Repita assim após mim: achei o livro da lei achei o livro da lei na casa do Senhor. Repita. Uma vez mais, achei o livro da lei na casa do Senhor. Diga amém e toma o seu assento, em nome de Jesus. Pois bem, lendo esse texto, não apenas o versículo de número 8, mas lendo o capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, nós vemos especificamente no capítulo 22, uma linda história quando Josias, um rei tão novo, tão inexperiente, a Bíblia diz que ele tinha 8 anos de idade, quando ele começou a reinar em Jerusalém, ou seja, na sua tenra idade, digamos, na sua meninice. Agora um menino rei foi escolhido por Deus para substituir os grandes reis de Israel. E o que me chama a atenção é que ele era de pouca idade. Quem olhava para Josias quando começou o seu reinado, dizia: mas tem coisa errada. Deus escolheu um menino para ser rei em Jerusalém, não tem experiência. Ainda está bebendo leitinho, mingauzinho. Como é que Deus coloca para assentar no trono em Israel, em Jerusalém, um menino? Naturalmente, esse seria o pensamento das pessoas naqueles dias. Mas, irmãos, olha para cá. Quem Deus escolhe, está escolhido. Aquele a quem Deus chama, não somente Deus chama, Deus capacita. Porque Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Quem não conhece a história de Jeremias, que quando Deus o chamou, ele disse: não, Senhor, eu nem sei falar, porque eu sou uma criança. Aí Deus disse: não digas que tu és uma criança,
porque tudo aquilo que eu colocar na sua boca, Jeremias, tu falarás ao meu povo. Quando Deus escolhe, está escolhido. E a Bíblia diz que esse menino, ele reinou 31 anos em Jerusalém. Olha só. E a Bíblia diz que ele fez o que era bom, o que era reto, o que era justo, o que era aprazível diante dos olhos do Senhor. Olha o que está escrito no verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. E eu quero citar para vocês uma das coisas extraordinárias que Josias fez. Ele assume o reinado em Jerusalém e ele começa a observar como estava o templo do Senhor. E ele olha com a visão de um zelo que a Bíblia diz que Davi, quando diz aqui Davi seu pai, não é que Josias era filho de Davi. Isso é uma expressão clássica da Bíblia, é da mesma descendência. E a Bíblia fala que Davi, ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Davi era um homem zeloso. E quando Josias olha para o templo, ele diz, não, esse templo está precisando de uma reforma. Nós precisamos reformar esse templo do Senhor, porque é a casa de Deus. E ele começa então esta reforma. E é interessante que eles encontram o livro da lei que estava perdido dentro do templo. Daí o nosso tema: precisamos achar o livro da lei. Onde está? Precisamos achar o livro da lei. Onde está? Ou seja, onde nós perdemos? Cadê o livro da lei? Que já não ouvimos mais as suas palavras. Aonde está o livro da lei? Que nós não ouvimos mais soar aos nossos ouvidos. Tirando aquela, a Bíblia diz, Paulo falou de comichão nos ouvidos, que impede as pessoas ouvir de uma forma audível a palavra do Senhor. Ele diz, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscência. E a Bíblia diz, e afastarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aonde está esse livro da lei? Dentro das nossas igrejas. Aonde está o livro da lei? Dentro dos nossos cultos. Aonde está o livro da lei? Dentro dos nossos louvores, louvores bíblicos, louvores com a palavra de Deus norteando. Aonde está o livro da lei? Aonde é que nós perdemos o livro da lei? Escute bem isso. O livro da lei estava perdido dentro do templo. Veja que o livro da lei não foi perdido lá fora. Aonde estava perdido o livro da lei? Dentro do templo. Gente, parece brincadeira, mas estava perdido na casa do Senhor.
ele estava perdido onde deveria ser encontrado. O livro da lei se perdeu onde deveria ser encontrado. Isso é muito sério. Qual era o livro da lei que Ilquias achou? O livro de Deuteronômio, ou possivelmente os 5 primeiros livros da Torá, os Pentateuco. Isso era o livro da lei. Os primeiros 5 livros da Torá, Pentateuco. Isso era o livro da lei, possivelmente. E é interessante que esse livro, ele foi encontrado quando eles começaram a reforma durante o reinado de Josias. Diz, a partir do versículo de número 3, que no ano 18º do reinado de Josias, ele fala com o escrivão. A Bíblia diz que eles tinham ali muito dinheiro. E dinheiro, irmão, não é para pastor comprar fazenda. Dinheiro que traz a igreja não é para pastor comprar avião. Dinheiro é para deixar a igreja bonita. Dinheiro é para reformar o templo. É para deixar a casa do Senhor. Você lembra quando Jesus chegou no templo em Jerusalém? Ele parece que até se descompensou. Ele pega um chicote, porque eles estavam negociando, vendendo pombas. Os cambistas estavam lá fazendo tanta coisa. Jesus chegou, meu irmão. Parece que naquele dia Jesus se descompensou, porque ele começou a derrubar as mesas dos cambistas. E ele fez um estrago graúdo. Deu prejuízo para aqueles homens que estavam negociando na casa de Deus. Mas também hoje, irmão, não é diferente. Tem gente negociando a fé dos irmãos. Fiquei sabendo aí de um pastor que vendeu a igreja de porteira fechada. Vendeu até com os irmãos dentro. Lá em São Paulo, vendeu a igreja de porteira fechada, como que as ovelhas são propriedades dele. As ovelhas não é minha, não é sua, as ovelhas não é nossa, as ovelhas é do Senhor Jesus, e não se vende. Mas infelizmente as coisas estão assim. E quando eles começaram, aqui fala abaixo do verso 5, que o dinheiro foi dado à mão desses homens, e nem se pedia notas, nem se pedia acerto de conta, porque eles procediam de uma forma com muita fidelidade. Diz aí o verso de número 7, porém com eles nem se fez conta do dinheiro. Por quê? Porque se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Não tinha esse negócio não. E aí, quando eles começaram a efetuar a reforma, olha o que diz a Bíblia no verso de número 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivã Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Eu até grifei aqui. Interessante. Como é que o sacerdote dirigia culto sem Bíblia? Quem achou o livro? Foi o sacerdote Ilquias. Mas como é que ele estava dirigindo o culto sem o livro da lei? Como é que ele fazia liturgia no passado, nos sacrifícios a Deus? Como é que não usava a Bíblia? Mas hoje não é diferente, irmão.
tem pregadores que não usam Bíblia mais, é no celular mesmo. Não tem Bíblia, não precisa de Bíblia não. Tem tudo marcadinho aqui no celular mesmo, e sobe no púlpito com o celular. Eu não sou contra as pessoas manterem o celular ali, até em forma de uma anotação, etc, etc, etc. Eu não sou contra, mas hoje há um desprezo a isso aqui, a palavra de Deus, irmão. E ela, em muitos lares hoje, a Bíblia está servindo de enfeite. Está enfeitando a estante, naquelas casas lindas, maravilhosas. Se entrar no quarto, vai ver uma Bíblia lá em cima do criado mudo. E como está muda a Bíblia? Está muda, coitada. Porque ninguém a pega para ler. Ah, não, mas está aqui aberta, pastor, na minha casa, a Bíblia aberta no Salmo 91. Sai para lá, meu irmão. Você pensa que o diabo tem medo de Bíblia aberta na casa de crente no Salmo 91? Esse é o salmo que o diabo citou para Jesus lá. Salmo 91, versos 11 e 12. Porque mandará os seus anjos. O diabo não tem medo de Salmo 91, não. O diabo tem medo do Deus do Salmo 91. Mas ele tem medo do Deus do Salmo 91 quando você faz como diz no verso 1 do Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O diabo não tem medo de Bíblia aberta. E as páginas da Bíblia estão até amarelada, suja, porque o crente com desprezo de vivenciá-la, de ler, de estudar, ele deixa lá num lugar de destaque. O que me chama a atenção é que quem achou o livro da lei foi o sacerdote. Aqui diz sumo sacerdote Euquias. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Parece que ele não sabia ler, porque ele dá para Safã ler o livro. Hoje está uma questão, as pessoas têm tempo para assistir novela. Tem gente que se emociona com a novela. Sabia? Eu vi umas mulheres chorando, assistindo a novela. Mas se está no culto, Deus pode bradar, Deus pode falar, Deus pode, irmão, tremer a casa. A pessoa está inerte, vazia, o olho seco. Parece que está na sequidão do deserto lá. Sabe? Não chora quando prega a palavra, mas chora quando vê as novelas. Chora. Fica sensibilizada. Eu estou sensibilizada, porque a cena da novela hoje foi extraordinária. Mas e a palavra não foi? Não, a palavra foi de confronto. Gente, qual era então esse livro da lei? Era a Bíblia. Possivelmente, os 5 primeiros livros do Pentateuco, da Torá. E é interessante que eu estava vendo aqui por que alguém perde o livro da lei. Por que nós perdemos o livro da lei? Porque o livro da lei foi perdido dentro da casa do Senhor. Olha para cá. Eles incorporaram o pecado do mundo como se fosse coisa comum. Isso é a primeira maneira que se perde o livro da lei dentro da casa do Senhor. Eles incorporaram o pecado do mundo como se fosse uma coisa comum. Quer ver o que acontecia nesses dias de Josias? Olha o que diz o capítulo 21, o verso 4, 5 e o verso 9. Capítulo 21 está aí do lado. Capítulo 21, versos 4, 5 e o 9. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, está o meu nome.
também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Encheu a casa do Senhor de idolatria, de imagens a outros deuses. Diz aqui a linguagem clássica, de todo o exército dos céus. Encheram ambos os átrios da casa do Senhor. Depois está falando aqui, evidentemente, de Manassés, que fez os seus filhos também passar pelo fogo, contratou adivinhadores, e olha, ele fez uma desgraça, tá? Fez imagem de escultura, diz o verso 7, colocou no bosque, ele tinha feito tantas desgraças, mas no verso 9 diz: porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ou seja, eles fizeram piores do que aquelas nações inimigas de Israel. Gente, e hoje não é diferente. Tem muita gente aí se vangloriando. Oh, mas a nossa geração, a minha geração, é a geração do avivamento. Que é isso, irmão? Você está completamente equivocado. Nós não somos a geração do avivamento de jeito nenhum. Nós somos a geração do divórcio. Nós somos a geração do pecado. Nós somos a pior geração. Que isso, pastor? É verdade. Nós somos a pior geração que pisou nesse planeta Terra. Não teve nos nossos antepassados uma geração tão vulnerável, tão mundana, tão pecaminosa, tão obstinada ao pecado, tão tendenciosa, tão inclinada para o mal, como a nossa geração. Que isso, pastor? É verdade. Você que é crente novo, pergunta para sua avó: ô vó, a senhora é mais antiga, tem 50, 60 anos de crente. Ô vó, me diz, como é que era a igreja antigamente? A igreja era mais santa do que a igreja de hoje? O que ela vai te responder? A igreja no passado, no tempo da senhora, vó, orava mais do que a igreja hoje? Como é que as mulheres se vestiam? Não estou falando de calça de comprida, de cortar cabelo, não, mano. Porque tem muitas mulheres com calça comprida, vestindo muito melhor do que algumas santas, até que se diz assembleianas. Eu vi uma igreja aí, assembleiana, as mocinhas, tudo de mini saia. Aí quando sentava lá, os varões marcando. O que adianta? Prefiro uma calça comprida, não justa, mas uma calça comprida, ao seu rigor, com pudor e modéstia, do que uma mini saia mostrando as pernas e a nudez. Sim ou não? Não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de zelo pela santidade do Senhor. A igreja antigamente era zelosa. A igreja orava mais, a igreja se santificava, buscava mais a Deus. Então nós somos a pior geração. Nós não somos nunca a geração do avivamento. A igreja do passado não tinha um culto que Jesus não batizava com o Espírito Santo. Mas por que batizava? Porque os cristãos buscavam. Eles oravam muito, eles pagavam o preço. Quando eu digo pagar o preço, não é preço da salvação, Jesus já pagou. É você orar, é você jejuar, é você se santificar, é você buscar Deus.
E a igreja fazia isso. Então, nós não somos a geração do avivamento. Nós somos a geração da mornidão espiritual. Nós somos a geração formalista, religiosa apenas, que enche os templos de religiosos, mas as pessoas estão vazias de Deus, estão vazias de Deus. Pessoa que não tem comunhão com seu irmão, que não tem comunhão com as pessoas, que não prega a palavra, que não vive uma vida de submissão à vontade do Senhor, uma vida de obediência. Essa é a nossa geração. Quer saber da nossa geração? Vai aos seus antepassados. Pergunte lá para o seu pai como é que era a geração dos seus avós ou bisavós. Pergunta. Ah, meu pai, o meu avô é cristão, mas não tem muito tempo de fé. Então, mas pergunte para ele do que os seus antepassados falou para ele. Você vai se surpreender. A igreja se reunia 5 horas da manhã para o culto matutino. O povo saía de lá com mochila nas costas, direto para a igreja, direto para o trabalho. Mochila nas costas, saía 7. Tinha o culto matutino. Isso era todo dia. Culto matutino todo dia. 5 horas da manhã, culto matutino. Com oração, com palavra. De lá o povo saía para o trabalho com a mochila nas costas. O picuá, o embornal, que às vezes você não sabe esse linguajar que eu estou falando, o que significa. A mochila, vamos dizer assim para você entender. O povo saía dando glória a Deus, irmão. Uns batizados com o Espírito Santo, outros falando em línguas estranhas, outros recebendo dons espirituais. Eu participei muito no primórdio, há quase 50 anos atrás. E agora, os outros meus antepassados? Como é que era a igreja? Não estou falando de usos e costumes, não. Estou falando daquele culto, irmão, onde as pessoas levantavam com o poder de Deus, parecia que ia voar no culto, como o pastor Bruno Esculimóvel, num culto de Santa Ceia aqui em Santos. Sabe o que aconteceu? Ele levantou, isso é verdadeiro, tinha jornais mostrando isso, não tinha nessa época ainda como filmar, mas fotografaram. Ele levantou do púlpito e deu uma volta voando na nave da igreja e pousou novamente no púlpito. Isso aí era igreja antigamente, irmão. Mas isso é antibíblico. Eu não falei aí de Filipe, o evangelista, que foi levado em locomoção lá do deserto de Gaza para Azoio? Isso é Bíblia. Agora, a igreja era diferente. Então, a Bíblia nos mostra aqui que o livro foi achado por quem? Pelo sacerdote Euquias. Ele já achei o livro da lei na casa do Senhor. Ele estava prestando culto, ele estava fazendo culto, ele estava efetuando culto, ele estava dirigindo culto, ele estava entrando no lugar santo dos santos, sem a Bíblia, sem o livro da lei. Não tinha instrução. Agora, o que me chama a atenção aqui é o seguinte: para mim, irmão, e para muitos homens de Deus hoje, é até blasfêmia a gente dizer que nós somos a geração do avivamento. Nós estamos mais com a geração do divórcio, porque tem pastores aí que já divorciaram 3, 4 vezes, trocando a de 60 por 2 de 30. A coisa tá feia, irmão. A coisa tá feia. Nós somos a geração, infelizmente, irmão, das coisas erradas. Nunca existiu, então, uma geração tão ruim, tão fraca, uma geração tão egoísta, tão materialista como a nossa geração. Não existiu. Uma outra coisa que eu observei aqui, irmão, não basta apenas achar o livro da lei. Ele achou o livro da lei, mas não basta apenas achar o livro da lei.
A Bíblia fechada, ela é Bíblia, mas se torna um livro como qualquer outro. O que adianta achar o livro da lei? Achei a Bíblia. A Bíblia fechada, ela é Bíblia. É Bíblia. Nós não podemos tirar as suas características. É Bíblia. Só que ela se torna como um outro livro qualquer, se eu não pegar para ler. Por isso que eu digo que não adianta ter a Bíblia lá na estante de casa, aberta. Isso não vai resolver nenhum problema teu. Não. Isso é pecado de feitiçaria. Isso é pecado de feitiçaria. E hoje nós estamos num tempo, irmão, que, meu Deus do céu, o comércio da fé é muito grande. Porque a turma diz, pega um óleozinho, aqui mesmo, fabricado no Brasil, já fala que é óleo lá, óleo de azeite lá de Israel, e aí começa a vender os vidrinhos. Aí os crentes tudo começam a comprar os vidrinhos de óleo. Irmão, isso não tem na Bíblia. O que esse óleo vai te servir? Esse óleo não tem poder algum. O que tem poder é a oração. O que tem poder curativo é a oração. E esse óleo, a Bíblia só manda, está lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo de número 14, está alguém entre vós contente, vai cantar louvor. Agora está alguém doente, vai fazer o quê? Chama o presbítero da igreja. Não é você ungindo você. Não é você passando óleo na tua cabeça ou no local da enfermidade. Tem gente aí ungindo portas, ungindo casas. Tem gente ungindo até avião para entrar dentro do avião, porque eu vou voar, né? Eu vou ungir o avião aqui. E se eu tiver, eu vou passar pelo menos óleo na mão do piloto, porque ele vai pilotar essa aeronave e não vai cair. Mas isso não vai adiantar nada. Se tiver que cair, vai cair com você dentro. Você não orou. O que tem resultado não é o óleo ungido. O que tem resultado é a sua oração e a sua vida de intimidade com Deus. Vai lá na Conde Sarjeta, em São Paulo. Então, a rua Conde Sarjeta lá está cheia de livrarias evangélicas. Só vendendo besteira, caixinha de promessa, flor ungida, bala ungida, cimento ungido, óleo ungido, é tudo ungido. Aí você leva lá para tocar, isso aqui já está ungido, está ungido. Tem mitra ungida, tem talit ungido, tem tanta coisa ungida, tem bandeira lá de Israel ungida para pôr na cabeça. Irmão, isso não vai resolver. O nosso povo está assim. Então, o que adianta ter aqui? Isso aqui resolve. Quer ver resolver os problemas teus? É ler a palavra de Deus todos os dias. Ela te dará instrução. Ela te fará sábio. A Bíblia Sagrada, lê para você ver. Ela vai te fazer sábio. Lê a Bíblia todos os dias. E você vai te surpreender. Deus te dará habilidade, sabedoria, sapiência divina para você resolver os seus problemas, para você, alguns até conviver com alguns problemas, até esperar Deus pôr a sua mão miraculosa para resolver, e assim sucessivamente. Lê a Bíblia. Mas infelizmente nós estamos vivendo esta realidade. Então não basta apenas achar o livro da lei. Você precisa ler o livro da lei. O que está escrito lá? A instrução de Deus quando Moisés se foi, está lá em Josué, no capítulo 1, você vai ver lá nos primeiros versículos, diz, olha, não te aparte da tua boca o livro da lei. Uma parte da sua boca o livro da lei. Você tem que meditar, Josué. Você quer ser igual Moisés, o seu mentor? Você quer ter a eficácia que Moisés tinha? Você vai fazer isso. O que você está fazendo, filho? Põe lá rapidão. Ó, Josué capítulo 1. Você vai ver. Assim, era para não se apartar do livro da lei. Ó, qual livro que eu estou pregando aqui? É o livro da lei.
Antes medita nele de dia e de noite. Agora você não tem nem tempo, irmão. As pessoas hoje querem ouvir a palavra de Deus, ao invés de vir para a igreja, entra nas redes sociais. Aí houve um pregador doido lá, falando besteira, um coach, um pregador da teologia, da prosperidade, do triunfalismo. Nossa, que mensagem, que besteira, que mensagem, irmão. Mensagem é massageando o seu ego. Se não é mensagem, quer ouvir uma palavra de Deus, vem para a igreja. Abra sua Bíblia em casa, você vai ouvir Deus falar com você. Então a Bíblia aberta, ela continua sendo Bíblia, mas ela é como um outro livro. Mas a Bíblia aberta é Deus falando conosco. É Deus falando conosco. Isso é muito interessante. Estou finalizando. Daqui 5 minutinhos, irmão, suba para cá para a gente louvar. Pastor, como eu sei que uma igreja é de Deus? Irmão, se você entrou numa igreja e você observa que essa igreja não tem ensinamento, em outras palavras, se você observou que essa igreja não tem doutrina, doutrina é assuntos, estudos, ensinamentos a respeito das coisas de Deus, santidade, obediência, submissão, temor, fidelidade, compromisso com Deus, vida santa, vida de comunhão. Isso é doutrina. Se você chega numa igreja e só ouve o pastor dizendo: Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai te... Irmão, cai fora dessa igreja, porque Deus não está nesse lugar. Não é uma igreja de Deus. Igreja sem doutrina é um shopping center. Igreja sem doutrina é um shopping center. Se você entra numa igreja e você não é confrontado, se você entra numa igreja e ninguém te confronta, sai fora dela depressa. Igreja que a gente não é confrontado, não é igreja. Jesus nunca massageou o ego de ninguém. Pelo contrário, ele chegava e falava a verdade. Então, cuidado. Se você está num lugar e ninguém fala da vida moral, pode tudo, aceita tudo, ninguém fala do céu e do inferno. Não, eu só prefiro falar do céu. Do inferno não, para não chocar os meus ouvintes, né? Isso não é mensagem, isso não é igreja. Só fala do céu, mas não fala do inferno, tá? Isso não é igreja, isso é shopping center. As pessoas estão querendo uma igreja social e não uma igreja espiritual. Uma igreja inclusiva que aceita tudo, que, sabe, as pessoas querem. Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que quando vocês se reunirem para adorar a Deus, quando vocês se reunirem na igreja, Paulo diz, uns têm o quê? Tem salmos. Outros têm o quê? Doutrina. Outros têm revelações. Outro tem profecia. E assim sucessivamente. É o culto com 5 coisas. Cada um tem algo de Deus para oferecer. E tudo se desenvolve para nossa o quê? Edificação. É o culto com 5 coisas. Primeiro, tem salmo. Segundo, doutrina. Depois, revelação. Depois tem língua. E depois interpretação. Porque falar em língua e ninguém entender, para que isso? Então as igrejas de doido aí, irmão, tá um tal do sopro, a pessoa cai. Eu fico pensando, irmão,
E Deus olhando lá de cima, eu vou soprar no meu povo. Hoje no culto eu vou derrubar gente. Eu fico pensando, Deus, imagina, eu vou derrubar gente hoje. No sopro, eu vou derrubar. Porque aquele cara está desobediente, aquele irmão eu vou derrubar ele. E eu vou usar o meu pregador, sopra aí, cai. Irmão, o que é isso? O evangelho que eu prego não é para derrubar, é para levantar a pessoa. É levantar os caídos, não derrubar os que são de pé, irmão. A coisa está feia, a coisa está preta, irmão. E quem não é filho de Deus está na unha do capeta, porque a coisa está feia. Está assim. O povo está com medo, irmão. Você vai numa igreja dessa, você já pensou? Você vai numa igreja, leva um amigo para sentar numa igreja dessa, e de repente o pastor assume o microfone e começa a passar no meio dos irmãos e derrubando todo mundo, irmão. Irmão, isso aí é culto. Então, sabe, irmão, pelo amor de Deus, estou finalizando. Presta atenção. É possível ir numa igreja linda, lotada de pessoas, mas não ter nela o livro da lei. Sim ou não? É possível. Você encontrar a igreja, porque a igreja é social, inclusiva, está lotada, todo mundo vai, irmão, porque as pessoas não são confrontadas. As pessoas não querem que se manifesta lá o verdadeiro livro da lei. O sacerdote está sem livro da lei, perdeu o livro da lei e não busca encontrá-lo. Não quer nem saber de Bíblia. É o que estão fazendo por aí, infelizmente. Então, é possível ir numa igreja muito bonita, lotada de pessoas, mas não tem livro da lei. E olha, para finalizar, na igreja ali, nos tempos de Josias, tinha culto nos dias de Josias. Só que o culto estava sendo adulterado. Porque quando não norteia o livro da lei, irmão, de Deus, quando não tem Bíblia, quando não tem palavra de Deus, irmão, os cultos acontecem de qualquer jeito. E a cada dia abre uma igreja nova. Esse dia mesmo abri uma aí. Bom, cada dia abre uma igreja na cidade. E ele enche rapidinho. Por quê? É o liberalismo. Infelizmente. Infelizmente, é o liberalismo. Então, tinha culto, né, no tempo do rei Uzias. Tinha culto. Só que o povo estava distante da palavra. O povo estava ausente da palavra. Quando, pastor, a gente perde o livro no templo, é quando a gente troca a mensagem do confronto pela mensagem que massageia o nosso ego, ou a mensagem de autoajuda. Quando nós perdemos o livro no templo, é quando nós substituímos a mensagem da cruz pelo evangelho triunfalista, pelo evangelho da prosperidade. Pastor, quando nós perdemos o livro no templo, é quando a gente prefere pregadores, coaches. Rapaz, mas como está enchendo essa miséria no Brasil. Tem uns fazendo curso. Mandaram uma mensagem para mim: não quer fazer um curso de coach, não? Não quer fazer um curso? Para com isso, irmão. Eu quero fazer um culto de ser mais, um curso de ser mais santo, de buscar mais a Deus. Fique em pé, de viver uma vida de santidade. Infelizmente, nós estamos precisando fazer isso. Precisamos achar o livro da lei. Onde está? Vamos à sua busca. A mulher perdeu a dracma aonde? Aonde a mulher perdeu a dracma? Dentro de casa. O que ela fez? Pediu as vizinhas para ajudar ela a buscar? Não. Ela só notificou as vizinhas quando achou. Aí ela as convida para se alegrar com ela. Mas ela sozinha acendeu a candeia. Segundo lugar,
ela varreu a casa. E de repente ela achou em um lugar lá, quem sabe escondido, em um lugar coberto pela poeira. Quando ela passou a vassoura, aleluia, irmão, vamos passar a vassoura santa na nossa vida, que a gente vai descobrir muitas poeiras do pecado em nós. Quando ela passou a vassoura, ela diz: eu achei a minha dracma perdida. Aí sabe o que ela fez? Aí ela notificou as amigas e disse: olha, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Vamos adorar a Deus? Eu gostaria de chamar você para receber uma oração. Quantos precisam de uma oração aqui? Então venham todos que puderem à frente, venha. Altar não toma, altar devolve. Eu quero orar por você. Você que quer viver uma vida, isso fala de comunhão. Ele quer te levar, mas você precisa ter intimidade. Está aí, ó. Como é que eu vou andar com Deus se eu não estou de acordo com a sua vontade, com a sua palavra? Você que veio à frente, tem alguns avisos? Tudo tranquilo? Vamos terminar o culto. Diga assim comigo: Jesus. Mais forte: Jesus, eu estou aqui porque eu me sinto carente de ti. Eu quero que nesta noite o Senhor renove a minha vida, a minha fé. Eu quero, Senhor, ter mais comunhão contigo e viver a essência da tua palavra. Eu não quero perder o livro da lei. Eu quero fazer como o salmista diz no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ao invés de perder o livro da lei, você precisa guardar a palavra. O salmista diz: eu guardei a tua palavra. Se você não guardar, você perde. Se você não guardar aquilo que recebeu de Deus, você vai perder, você perde. Se a gente perder esse contato com a Bíblia, a gente vai perdendo essa familiaridade que nós temos com a Bíblia. De repente você não conhece nem mais o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Você não vai conhecer. Você perde o contato com a palavra. Guarde a palavra. Jesus disse lá no Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. Guarde a palavra.
Fecha os teus olhos, Pai. Ao término desse culto, nós glorificamos o teu nome. Oramos por toda a tua igreja, por todos que vieram à frente, os irmãos que estão atrás. Eu oro pelos visitantes hoje, que eles possam sair daqui de posse de uma bênção, de um milagre. Deus, a mãe do nosso guerreiro irmão Cleves, os nossos irmãos, o irmão de Guarulho, os irmãos aqui que estão presentes, que todos saiam daqui vitoriosos. Abençoa toda a tua igreja. Eu profetizo para esse povo, segundo a tua palavra, uma semana de bênção, de vitória, de meditação no livro da lei, no livro santo, no livro sagrado. Que todos tenham uma semana de muitas conquistas e de muitas vitórias. Abençoa toda a tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos. Faz assim com a sua mão para receber. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos digam a uma só voz: amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. 9 e 10. Deus abençoe a todos.